Vocês pediram e eu voltei aqui para indicar mais 5 livros para orientar as leituras de quem se identificar com essa proposta. Escolha, pense bem, comece, leia uns trechos antes de se dedicar à leitura, valorize seu tempo, leia sem ser apenas para somar, para poder impressionar as pessoas, leia para crescer. Ler é sempre uma resistência contra a tentativa de fazer a gente perder a capacidade crítica. Prazer carnal. Eu considero a leitura uma das grandes ferramentas para a gente saltar de uma posição limitada para uma posição mais cheia de percepções, nuances, luzes e assim por diante. Ler individualmente ou ler em conjunto, leituras mais complexas, como é bom quando você está em uma sala de aula e o professor lê o texto com você. Muitas vezes em curso de filosofia ou em documentos de curso de história, o professor lê linha a linha. Isso sempre me causou uma alegria muito grande, né? Como seria bom ter sempre alguém lendo com a gente em conjunto ou em sociedades de leitura, em clubes e assim por diante. Eu indiquei livros de ficção e livros de história. Vou continuar nesse campo. O Curran fez um livro aqui sobre Diderot. Diderot é um dos grandes organizadores da enciclopédia. Diderot e D'Alembert são os que estavam por trás dessa obra cheia de influência do iluminismo. E eu sempre estudei bastante Voltaire, Rousseau e Montesquieu. Confesso que a filho de Diderot, fora o fato de que ele era um enciclopedista, eu sempre tive menos informações. Esse livro do Curran mudou minha visão sobre o Diderot. Eu não sabia que Diderot produziu muito e algumas das obras, como O Sobrinho de Rameau, só foram descobertas no século XIX e outras no século XX, porque ele passou muitos anos trancado em um sótão escrevendo furiosamente. A obra começa com a violação do túmulo de Diderot em plena Revolução Francesa. Tem uma certa ironia, né? O homem que o pensamento ajudou a deflagrar a Revolução Francesa, o homem que era radicalmente ateu, acabou sendo enterrado em uma igreja e essa igreja acabou sendo violada durante a Revolução Francesa e ele acabou tendo o túmulo também jogado depois em uma vala comum. É muito interessante porque eu, que sou fascinado pelo iluminismo, sabia menos sobre o Diderot do que outras pessoas ou outros grandes próceres do iluminismo. Aprendi muito com o livro em uma escrita quase jornalística, apesar do autor não ser um jornalista, ser um pesquisador da área de humanas, eu gostei muitíssimo. Eu gosto de descobrir autores sobre os quais falam bem, mas que eu ainda não tinha lido. Por exemplo, Agualusa. Agualusa é um autor do mundo da literatura de Angola. Agualusa faz um texto, As Mulheres do Meu Pai, sobre um homem de meia idade para a maturidade, que se descobre mais solitário do que gostaria e se descobre com questionamentos que ele não tinha. Eu gostei muito do texto, talvez seja a projeção, também eu estou na fase que esta personagem tinha, e eu gostei muito, e foi o meu texto de introdução ao Agualusa. Ou seja, eu comecei a descobrir essa literatura, tantos autores de Angola ou nascidos em Angola, que eu gosto muito. Este foi meu texto de apresentação, um autor traduzido em mais de 30 línguas, um candidato a prêmio Nobel, Agualusa, mas que eu confesso não conhecia ainda. E a partir desse texto fui buscar outros também. Se você quer começar, não é talvez o romance mais conhecido dele, mas se você quer começar a descobrir essa nova literatura angolana, Agualusa é uma boa indicação. Na escola, nós somos apresentados à história em fascículos. Então você estudava Grécia, você estudava Roma, Assírios, você estudava Egito e não integrava essas coisas. Como se o Egito tivesse desaparecido depois da expansão romana, ou como se o Império Ming não tivesse nenhuma relação com outros impérios. Então surgiram tentativas de fazer uma narrativa integrando impérios, integrando pensamentos, personagens. Por exemplo, A Grande História do Mundo. A Grande História do Mundo é um livro grosso, pesado, mas ele é feito, do Reinaer, ele é feito
para fazer uma narrativa mais ou menos integrada da experiência humana sobre o planeta. É um desafio, mas não é, por exemplo, para você talvez estudar pela primeira vez história, porque ele vai pressupor que talvez você já saiba algumas coisas. Da mesma forma, aqui, O Despertar de Tudo, uma nova história da humanidade. São 2 volumes relativamente similares, mas com enfoque completamente diferente. Eles tentam uma história do mundo a partir de uma visão integrada. Eles tentam uma história do mundo que não seja só de um país, nem da Revolução Francesa, nem só da expansão, por exemplo, do Império de Alexandre Magno, mas uma narrativa de história muito maior, muito mais ampla, que nos ajuda muito a ver a história humana e menos a história fragmentada que quase todos nós tivemos na escola, que faz a história perder um pouco do seu encantamento. Um dos maiores especialistas ocidentais em China, que é o Wood, versadíssimo em mandarim, inclusive, o Wood pesquisou a vida inteira a história da China e fez uma história da China. Eu tenho muitas histórias da China, tenho uma coleção muito grande, porque trabalhei muito tempo com história da Ásia e da China em particular. Este é o melhor livro que eu li nos últimos 10 anos sobre história da China, e eu li bastante sobre esse tema. Muito aclamado, ele dá uma visão bastante crítica, um estudo sobre as fontes muito inovador. A China continua sendo uma economia importante, continua sendo a fábrica do mundo, continua sendo uma potência militar, mas a China é algo atípico, porque é uma continuidade de Estado e de cultura que nós não temos similar. Entre o Egito antigo e o Egito atual, mudou a língua, mudou a escrita, mudou a percepção do mundo. Entre as civilizações do Império Romano e os atuais povos da Itália ou de outras regiões, as similaridades são menores. A China é um caso extraordinário de continuidade, de escrita e de capacidade de pensar alguns valores que têm mais de 2.500, 3.000 anos. Isso é muito interessante. Eu recomendo, se você quer descobrir a China, se você quer começar a pensar a China, que essa história da China aqui do Michael Wood seja a sua introdução à cultura chinesa e não apenas às transformações recentes da China. Livros de história, livros de filosofia, romances. O bom é que a gente tenha que distribuir nossas leituras pela área técnica, a área que nos obriga à atualização, pela área de expansão do pensamento, a área que nos obriga a sair da nossa caixinha, da zona de conforto, e de vez em quando algumas coisas de educação da alma, de educação da mente, que façam com que novos paradigmas e novas propostas possam estar aqui. Leia sozinho, leia em conjunto, leia com outras pessoas, estabeleça relações através de livros. A vida com os livros se torna um desafio muito interessante. Foi um prazer.